Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai ter o Fora das Páginas número 28, onde eu vou comentar os filmes, apenas os filmes que eu vi em abril, porque não vi muitas séries, foi um mês bastante corrido, como eu falei no vídeo de livros lidos. E vão ser só 4 filmes. Como sempre, estou aqui com o meu caderninho, inaugurando um caderno novo. Meu caderno anterior acabou e eu só quero mostrar, porque, gente, olha que maravilhosa essa capa. A mulher está cansada, entendeu? Eu gostei muito dessa capa. É uma marca que eu descobri recentemente que chama Mutus. São aqui do Rio. Mas indo aos filmes, não é mesmo? Eu comecei vendo Dias Perfeitos do Wim Wenders no MUBI. Eu sou bem fã do Wim Wenders, então eu tava assim super ansiosa para ver esse filme e lamentei não ter conseguido ver no cinema, ando muito atolada desde que comecei a estudar. É um filme que foca na beleza das coisas simples. Eu sabia pouco do filme, mas eu desconfiava que tinha a ver com isso. O filme se passa no Japão, ele tem esse personagem que é um senhor que vive a sua vida repetindo as coisas, mas vendo muita graça nos atos cotidianos ali. É um filme terno com uma trilha sonora maravilhosa. Eu não quero falar muito sobre ele para que quem não tenha visto possa usufruir bastante assim do desenvolvimento dele. Eu só acho, ele não foi um filme assim 5 estrelas pra mim, porque eu acho que em alguns momentos o Wim Wenders pesa assim um pouco a mão no desejo de nos comover e eu acho que não havia necessidade disso. Até por uma certa simplicidade. Por uma certa simplicidade, né? O Wim Wenders, ele é muito fã de um diretor que eu amo, que é o Ozu. E o Ozu, ele também tende a ter esse olhar um pouco terno, mas também melancólico para a vida das pessoas, para os rituais, né, das pessoas. E os filmes do Ozu são bastante contidos, né? A gente sente muito exatamente porque as coisas não são ditas de maneira muito aberta, né? Fica aquelas coisas ali meio nas entrelinhas, na sutileza. E nesse caso, eu acho, em especial a cena final do filme, eu acho que rolou ali se você não se comoveu até agora, vamos fazer uma força para isso, e eu não costumo gostar muito disso não. Mas de modo geral, gostei muito do filme, ele explora coisas que eu gosto muito em obras de arte, principalmente no audiovisual ultimamente, que é paciência, tempo, uma certa ritualização das coisas, assim, bem leitorinha de Perry Smith, né? Achar graça nos lugares que você vai sempre, para onde você vai sempre almoçar, tipo de música que você ouve, seus rituaizinhos ali que você faz para tornar a sua vida mais alegre, mais agradável. Eu adoro esse tipo de coisa, então eu ainda acho um ótimo filme. Em seguida, eu assisti Nuvens Passageiras do Kaurismäki, eita ferro, cineasta finlandês. Eu tenho assistido as coisas dele, acho que já tem uns 3 fora das páginas que ele aparece aqui. Eu gostei muito do estilo desse cara, assim, é um filme estranhíssimo. Eu não sei se ele é fã do Bresson, porque os atores do Kaurismäki, eles têm aquela cara mais inexpressiva possível. É muito bom. E tem um quê de existencialista ali nas narrativas dele. De modo geral, ele foca na classe trabalhadora passando por alguma dificuldade, assim. A maioria dos filmes dele passa por uma certa situação de desemprego, a pessoa fica ferrada, a pessoa precisa de dinheiro, enfim, ela precisa encontrar alguma solução, ou as pessoas são solitárias. Em Nuvens Passageiras, a gente tem um casal em que o homem é um motorista e a mulher, ela era uma espécie de concierge de um restaurante, assim, meio tradicional. E eles vão acabar sem emprego num determinado momento e vão ter que lidar com toda essa dificuldade de serem pessoas pobres querendo trabalhar num contexto ali histórico que parece difícil. Em que parece que há uma certa escassez de trabalho. Também acontece, né, isso é um estilo do Kaurismäki, que os filmes dele parecem meio atemporais. Ele não localiza direito as histórias no tempo, então você não sabe muito bem que época que o negócio está acontecendo, né? Esse é um filme antigo, eu acho que ele é um filme da década de 80 ou de 90, alguma coisa assim. Ele não é um filme dele mais atual, mas é um filme que, assim, que somado aos outros, eu tenho gostado do estilo dele. E da maneira como ele explora, às vezes até uma certa falta de sentido na existência, ou o desejo das pessoas de serem justas ou cooperativas umas com as outras, apesar de uma situação de vida social muito complicada.
Então entrou aí para mais um da fila desse diretor, tem se tornado um diretor do meu apreço, de que eu gostei bastante. Eu vi esse filme no MUBI. Em seguida eu vi um filme no Prime, que foi o Zona de Interesse, do Jonathan Glazer. Esse filme me foi recomendado bastante por algumas pessoas, inclusive por um colega de faculdade que ele indicou efusivamente durante a aula. A gente tem uma professora que gosta muito de cinema, então ela sempre dá um jeito assim de falar de filme, e ele aproveitou essa deixa. E esse é um filme muito interessante. Eu fiquei muito tempo pensando, eu acho que ele é um filme que você não bate assim o martelo de cara se você gostou ou não. Ele trata de um assunto muito difícil. Ele retrata a vida de uma família que tem a casa, uma família assim, um casal e seus 5 filhos. A casa deles fica do lado de Auschwitz. Porque o pai dessa família, ele é um comandante lá, um oficial do nazismo. E ele é o comandante, ele é o comandante, meio ali, o administrador, o estrategista de Auschwitz. Mas essas pessoas, elas tinham uma vida idílica. Eles construíram ali uma casa maravilhosa, com um jardim maravilhoso, uma paz, não sei o quê. Eles ficam tentando viver essa vida profundamente idealizada, idílica, com seus filhos ali, sendo que o horror está acontecendo do outro lado do muro. É um filme que explora muito os sonhos. Ele não vai mostrar em nenhum momento o que está acontecendo em Auschwitz, mas a gente vai ter certos sinais visuais sutis, principalmente por trás do muro e através da janela das casas, porque ele é muito ali focado na vida doméstica dessa família. Dessa família também vivendo sua vidinha como uma família comum, como uma família normal, uma família que consegue fazer essa separação, que consegue meio que tapar os ouvidos. Isso me lembrou muito uma coisa que Tati me falou. Na verdade, quando ela leu meu segundo livro, O Exercício de Pouso, que é um livro que eu dialoguei muito com música, né? Eu tentei explorar uma certa musicalidade e me inspirar em músicas. E ele tem toda uma sessão voltada para isso. E ela me falou que ela chamou a atenção a ela essa coisa do ouvido. E se não me engano, ela escreveu isso na apresentação do livro, né? Que o ouvido, ele não é como os olhos, eles são os buracos que a gente tem na cabeça aí que a gente não pode fechar. Claro, você pode tentar enfiar os dedos nos ouvidos, mas se você tá ocupado, né? Se você tá em casa fazendo serviços domésticos, você precisa botar alguma coisa artificial. Os olhos não. Eu não quero ver uma coisa, eu tô vendo um filme. Eu faço muito isso, inclusive, né? Eu não gosto de cenas chocantes, cena com bicho, maldade com bicho. Ou essas cenas tipo Jogos Vorazes, sei lá, detesto essas coisas. Então, se por acaso eu tô na frente da televisão, tá passando um negócio desse, eu fecho o olho. Eu fecho o olho, não quero ver, sou obrigada. Mas você não fecha os ouvidos, né? Você não tem um mecanismo corporal de fechar os ouvidos. E o interessante desse filme é que as pessoas, elas conseguem fechar os ouvidos de uma certa maneira, porque elas estão ouvindo barulho de tiro, quer dizer, a gente que tá vendo o filme tá ouvindo, mas elas parecem que não tá. Então, barulho de tiro, gritos, né, pedindo socorro, criança chorando, uma coisa horrorosa, gente, assim. E aí, sem contar o fumacê que sobe dos fornos, né? É um filme, ele faz um uso da imagem, da luz, do som, que é todo muito interessante. Esse também é um filme que eu acho que é interessante saber pouco, talvez, até porque eu vou ser sincera, eu acho um pouco difícil falar dele. Mas eu acho que com essa família ele busca evocar talvez uma certa reflexão que estava lá na Hannah Arendt, né, sobre a banalidade do mal, como essas pessoas conseguem viver, fazer parte daquele horror, como se aquilo ali fosse nada demais, né, como se aquilo ali é só uma medida necessária do governo para melhorar a nossa vida, a gente, né, enfim, desconecta do morticínio que aquilo ali significou, né, morte em escala industrial. E é interessante também, eu acho que uma coisa que o cineasta faz, eu não lembro se eu já tinha visto o filme, acho que não, desse cara, ele é inglês, o Jonathan Glazer, que é mostrar, na verdade, como o inconsciente, principalmente das crianças, é afetado pelo que está acontecendo no entorno. Mesmo que ninguém fale diretamente daquilo, dentro de casa, não com eles, pelo menos, como eles são afetados. Essas coisas que eles ouvem, mas não veem diretamente, tem um impacto. Então, assim, eu achei o filme interessantíssimo. Eu fiquei horas pensando nele, porque ele é
como ele mostra, o filme ele tem todo esse esforço de mostrar essas pessoas como pessoas normais, vivendo sua vida como pessoas, essa família. Ele, inclusive, o diretor, ele se inspira num livro, num romance, mas ele escolhe nomear os seus personagens com figuras que existiram. Então, ele se inspira numa família que existiu, porque ele disse que quando estava fazendo pesquisa para o filme, ele chegou nos textos originais, ali nas fontes primárias dessa época, e ele decidiu, então, se inspirar numa família que existiu. Essa família existiu e morou, de fato, nessa casa. Ele faz a casa totalmente inspirada, ele busca ser super fiel a como a casa era, e a organização ali da família. E ele mostra essas pessoas como pessoas. Então, assim, as pessoas que fizeram aquilo, que aderiram àquela ideia, elas cuidam bem dos filhos, elas procuram dar bem-estar para sua família, e elas, às vezes, são mais parecidas do que com a gente do que a gente gosta de acreditar. O que nos leva a pensar toda a quantidade de coisas, de horrores que a gente vive na nossa vida contemporânea, que a gente, de certo modo, escolhe também não ver. Porque escolhe não ver ou escolhe não ver o tempo todo, né? Pra não ficar sofrendo, chorando o tempo inteiro, né? Coisas que ficaram normalizadas. Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente tá passando por um problema de chuvas bem grave no sul do Brasil. E a gente volta para questões que são muito discutidas aqui, aqui no nosso território, de questões climáticas e de uma certa despreocupação em relação a isso. A gente tem vivido cada vez mais as ditas tragédias naturais, que, na verdade, são efeito do uso deletério que a gente faz do espaço, da natureza, dos recursos naturais, né? Que também é afetada por isso, vamos dizer assim. Né? Então, como a gente naturaliza certas coisas, né? E como essas coisas geram uma série de tragédias, um monte de gente morre, um monte de gente fica sem casa. Então, acho que o filme ele nos convida a pensar em que medida a gente pode se identificar com essa família aí. Mas eu acho que do ponto de vista, assim, vamos dizer, fílmico, o que ele explora em termos de som, em termos de narrativa, em termos de imagem, luz. Por exemplo, todas as cenas dentro de casa não tem luz artificial. Né? Existe uma coisa de fazer um quase documentário. Né? Então, tudo dentro da casa tem um volume específico e não tem luz artificial para que essas pessoas sejam mostradas mesmo como pessoas. Não existe uma espécie de espetacularização da vida delas. São escolhas muito difíceis, né? Inclusive, para tratar desse assunto. Então, eu achei o filme interessantíssimo. Mas é aquilo, eu terminei o filme, até porque eu olhei um filme com a narrativa meio diferente, eu terminei o filme, sabe quando você termina, você não sabe direito o que você achou? Mas eu acho que o saldo foi que eu gostei, tá? E por fim, eu vi um filme que chama A Ilha de Bergman, tava na minha fila lá no MUBI há muito tempo, da Mia Hansen-Løve, acho que eu nunca tinha visto nenhum filme dessa diretora. O MUBI fez o MUBI de vez em quando ele tem umas playlists de diretoras. E recentemente ele parou com esse negócio de filme novo todo dia, não sei o que lá, então ele tá com uma playlist tona, né? Essa playlist tá maior, né? Caso você queira ver filme de diretoras, essa playlist tá maior, e eu tenho vários filmes dessa playlist lá na minha fila pra assistir. E eu queria ver. Esse é um filme que também terminei, fiquei pensando se eu tinha gostado dele ou não. Ele é um filme de cinéfilo, né? Você tem... Os protagonistas são um casal de roteiristas e diretores, e eles vão para essa ilha na Suécia, que é uma ilha famosa por ter sido o lugar onde o Bergman filmou todos os seus filmes, ou a maioria deles. Então eles vão se hospedar em lugares relativos ao Bergman, a gravação desses filmes, ou locações, lugar onde ele se hospedou e tudo mais, a casa dele, eles vão visitar a casa dele. E eles estão ali num processo de criar história, de escrever, mas também de promover. O cara tá promovendo um filme dele, ele parece um diretor mais famoso do que a mulher, e os dois estão trabalhando em roteiro. A primeira metade do filme é muito interessante, ela é a dinâmica dessa família, desses dois, né, desse casal de artistas e a relação deles com o Bergman. Existe uma reflexão também em torno do Bergman pessoa versus Bergman artista, e alguns dilemas éticos, porque o Bergman teria sido uma pessoa esquisita, enfim, enquanto que isso afeta o fato de você apreciar ou não
a obra dele, mas esse é um filme misanabim, né? Ele é um filme metalinguístico, então ele vai ter um filme dentro do outro. Além dele fazer alusões aos filmes do Bergman, ele vai ter um filme dentro do outro, que são os filmes desse casal. Né? Então, em determinado momento, a gente vai ter o filme do cara, depois a gente vai ter o filme da mulher. E é aí que eu acho que o filme dá uma desandada, porque o filme da mulher é meio bocó. O que é curioso, porque assim, as atuações são muito boas. A gente vai começar a ver, por exemplo, a gente vai ver uma espécie de encenação do filme da mulher com pessoas que depois essas pessoas vão... Enfim, eu ia dar um spoiler, mas enfim, a gente fica com essa coisa meio misturada, vida e ficção, sabe? Vida e ficção, a gente vê que os roteiros são um pouco inspirados, parece, na vida deles, em algum sentido. Mas o tal filme da mulher que começa a ser encenado, né, ou mostrado, né, essa virada que dá da vida dos dois roteiristas para o filme dela, o roteiro que ela tá empacada no desenvolvimento dessa história, mas essa história vai aparecendo durante um tempo. Eu achei uma história meio bocó. Eu achei meio bocó, um filme ruim, né? As atuações são boas lá, os personagens que ela cria, a maneira como eles interagem é interessante. Mas eu acho o filme ruim. Se eu tivesse que ver aquele filme, eu ia achar ele ruim, né? Mas tudo bem, você pode falar, mas o filme não tem final. Mas até onde eu vi, eu achei ruim. Então eu acho que eu fiquei com esse dilema aí de que eu achei uma parte do filme muito interessante, algumas ideias interessantes, e algumas... Esse uso, né, de fazer um filme dentro do outro, assim, mas eu não sei se eu achei meio executado, não. No fim das contas, eu acho que eu não gostei. Ou eu gostei meio médio, assim, tipo, nota 3 de 5, assim, enfim, que já tá até bem bom. Porque eu achei as atuações boas. As atuações eu achei bem boas. E isso foi tudo que eu assisti. Me digam aí se vocês viram alguns desses 4 filmes e também que filmes vocês viram e o que vocês acharam e gostariam de recomendar pra nós. Muito obrigada sempre pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande, até a próxima. Tchau.